Olá, é um prazer estar aqui com você, tá? Nesse momento, nesse projeto tão especial que é a Bússola Estratégica, que tem o objetivo justamente de trazer informações estratégicas, de trazer mais do que conceitos, ações práticas que você possa colocar, né, a favor do seu negócio para conseguir crescer e superar as dificuldades desse momento e de qualquer outro que vier por aí pela frente. Bom, eu me chamo Rosana Fernandes, sou consultora de marketing, executive coach e estou aqui para falar com você hoje sobre empatia estratégica. Bom, a empatia é um tema que é um título, né, uma expressão que está muito em moda ultimamente, né? As pessoas têm falado muito sobre a questão da empatia, sobre a importância, e só que da forma como tem sido tratado, né, tem sido muito generalizado. Só que esse conceito, mais do que uma palavra, uma expressão bonitinha, ele tem tudo a ver com a estratégia do seu negócio. Ele pode ajudar você a superar, sim, esse momento difícil, né? E outros momentos, muitos outros momentos. Você sabendo agir com empatia e mais do que agir, usando o conhecimento que ela te proporciona em prol da criação de soluções estratégicas, é possível engajar mais a sua equipe, né? Conseguir resultados melhores nas suas vendas, nas suas metas, na conquista de resultados e, principalmente, conseguir entender o pensamento, as necessidades, as dores do cliente e aí oferecer exatamente aquilo que ele precisa, a melhor solução, a solução mais adequada para a necessidade dele. Vamos lá aprender um pouco mais sobre esse conceito? Deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Tararam. Vamos juntos nessa, tá? Vem navegar comigo. Bom, agora foi? Foi, agora foi. Bom, sobre a questão, qual é o objetivo principal desse encontro, né? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o objetivo principal desse encontro é auxiliar você no engajamento da sua equipe, na melhoria do relacionamento com os seus membros, com os colaboradores da sua empresa e também aumentar, dar um upgrade aí no relacionamento com os seus clientes, através do quê? Através do desenvolvimento estratégico da empatia, onde você, mais do que se colocar no lugar do outro, vai aprender como utilizar esse conhecimento sobre o outro, essa inteligência social, por um bem maior, por um propósito muito maior, pela geração de soluções e de resultados, consequentemente. Bom, qual é o grande desafio, né? O grande desafio nesse tempinho aqui, nesses 30 minutinhos no máximo que eu vou conversar com você, eu vou trazer aqui exatamente essa agenda. Primeiro, vou falar sobre o desafio de ser empático, porque por mais que a palavra, que a expressão seja muito bonita, na prática é algo que dá trabalho, mas é possível, tá? Vou falar também sobre técnicas do uso da empatia, como você pode utilizar ela estrategicamente para ajudar as suas equipes e também para ajudar na criação de soluções, na melhoria do relacionamento com os seus clientes. Bom, o desafio de ser empático. Nesse momento aqui eu quero contar uma história para você. Na verdade, quero contar duas histórias, mas dentro dessas duas histórias você provavelmente já conhece e conhece muito bem esses personagens. Quero falar com você sobre o desafio que é, né, antes de falar dos personagens, sobre o desafio que é de nos colocarmos com essa postura empática, com atitude empática, quando a gente não partilha da mesma causa, da mesma necessidade que a outra pessoa ou que aquela situação adversa. É muito fácil, é muito mais simples nós sermos empáticos com quem a gente conhece. Né? É muito mais fácil a gente ser empático com causas que a gente está familiarizado. Né? Quando a gente já tem aquele conceito, uma tendência a concordar com aquele tema, é muito fácil você se colocar no lugar do outro. Quando você está diante de uma situação que você sabe exatamente, né, quais são as opções, como pode agir, como pode proceder. Mas agora o desafio aqui que a gente está falando é exatamente o que essa revolução toda trouxe, é o desafio de demonstrar, de entender aquilo que nem, às vezes nem a própria pessoa ela tem certeza do que está acontecendo. Quando eu digo a própria pessoa, é o seu colaborador, né? O seu cliente. Todo mundo está passando por um momento de muita turbulência. E essa turbulência está mexendo muito com os ânimos, com o astral de todo mundo. E por conta disso, está sendo muito difícil se colocar no lugar do outro para entender as dificuldades e as limitações, porque cada um está evoluindo no seu tempo. E essa situação é um contexto absurdamente adverso. Bom,
Falei um pouco sobre isso, então eu quero trazer aqui uma reflexão sobre como é difícil, né, mas como é possível ser empático. Você provavelmente já ouviu falar daquela grande personagem de novela, né, uma das vilãs mais amadas do Brasil, que foi a Carminha. Bom, tá aqui uma foto da Carminha no slide. Bom, se você já ouviu falar sobre a Carminha foi uma das vilãs, né, da novela Avenida Brasil, mais adoradas e tudo mais, né, por muitos, pela grande maioria, mais amada até do que outros personagens tidos como bonzinhos, né? Por que isso aconteceu? Bom, se a gente for parar para analisar apenas a maldade pela maldade, todos os gestos que ela realizou, né, de maldade contra a arqui-inimiga dela na trama, que era a Nina, se a gente analisar a maldade pela maldade, se você conhecer uma Carminha, provavelmente algumas pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo devem conhecer pessoas semelhantes, você conhecendo assim, pura e simplesmente, sem nenhum contexto, provavelmente vai ser uma pessoa que você vai odiar, vai achar insuportável, né? Vai ser muito complicado de lidar. Bom, mas independente disso, por que todo mundo se apaixonou pela Carminha? Todo mundo se apaixonou porque a gente teve tempo de conhecer um pouco mais a sua verdade, não só pela excelente interpretação da Adriana Esteves, mas porque a gente teve tempo de conhecer a intimidade, a gente teve tempo de conhecer a história, de conhecer a verdade dela. Né? Outro personagem também que passou por essa situação de ter um histórico muito perverso, muito difícil, e ao mesmo tempo sair idolatrado, né, por todos, foi o personagem do Coringa. Né? Se você foi ao cinema, se você assistiu o vídeo, a gente sabe que ele é aquele vilão raiz, né? Não é vilão Nutella, vilão raiz, né? Que praticou muitas maldades, enfim, um pensamento muito perturbado e perverso em diversos momentos. Mas por que a gente se apaixona por essas pessoas, por essas personagens? A gente consegue exatamente se apaixonar porque a gente, na ficção, tanto pela novela quanto também através do cinema, assistindo a um filme, a gente tem tempo para conhecer a história, conhecer a verdade por trás, né, o que justifica aquelas atitudes, aquela linha de pensamento, aquela tomada de decisões. A gente consegue, durante todo o momento, tanto da Carminha assistindo a novela Avenida Brasil, quanto na história do Coringa, a gente consegue praticar a escuta empática. A gente não tem aquele tempo de ficar no bate e rebate, discutindo, quebrando a cabeça, né, batendo boca com eles para questionar o que eles estão fazendo ou não ao longo da jornada. A gente se coloca primeiro, né, na posição de ouvinte. Então, damos mais atenção para a história, para a verdade daquela pessoa, para aquele contexto do qual ele veio, ela veio. E a gente acaba se colocando sim no lugar. Por que muitas pessoas saíram apaixonadas, né, tanto pela Carminha quanto pelo Coringa? Porque se apaixonaram, né, pelas dores, entenderam a dificuldade da formação, o sofrimento que eles traziam consigo, que os sofrimentos que se transformaram nessa reação em cadeia malévola, foi justificado. Quando a gente se encontrou com essa verdade, conseguimos nos colocar no lugar de cada um desses personagens e aí começamos a pensar como eles pensariam. Então, esse ciclo, né, de conhecer a história, de praticar a escuta empática, de se colocar no lugar e de pensar como ele pensaria e ela pensaria também, faz com que a gente consiga aceitar um pouco mais o lado do outro. Isso não significa que quem gostou de um vilão, tanto da vilã Carminha quanto do vilão Coringa, vai ser uma pessoa que vai cometer as mesmas atrocidades. Não tem relação isso. Mas a gente consegue sim entender, interpretar quais são as verdades, quais são as necessidades. E para quem parou um pouco mais para refletir após assistir esses episódios, né, da ficção, tanto da novela quanto do filme, para quem parou para refletir um pouco mais, a gente ainda vai para um outro nível, que começa a pensar, né, poxa, mas se acontecesse isso, se a Carminha não fosse abusada, né, quando criança, se tivesse um pai, uma criação diferente, ela poderia se tornar alguém diferente, se tivesse alguém que tivesse escutado, amparado as necessidades dela, a gente começa a pensar em formas de solucionar e como que poderia prevenir ou remediar aquele contexto doloroso que esses personagens passaram, tanto no caso da Carminha quanto no caso do Coringa. Poxa, mas se não acontecesse tudo aquilo que aconteceu com a família, com a mãe, enfim,
Começamos a pensar em soluções. E o que eu quero te convidar aqui, né, contando essa breve história, é exatamente a isso, a aprender como praticar todos esses pequenos ciclos e utilizar essas informações a favor do seu negócio. Bom, como que a gente faz para desenvolver a empatia? Para desenvolver a empatia, existem 3 formas base, né? Uma é empatia cognitiva, que é quando a gente compreende a perspectiva do outro, nos colocamos realmente no lugar do outro, é o nível mais comum de prática da empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro, começa a entender a perspectiva do outro, né? Ah, mas é quando a gente vira para a criancinha, para o nosso filho, para a nossa filha e fala: você ia gostar se fizesse isso com você? Se o coleguinha te bater, você ia gostar que ele te batesse? Então, quando a gente se transporta para a condição do outro, isso a gente consegue aprender pela observação, pela prática, pelo exercício diário. Outra forma da gente desenvolver a empatia é realizando a prática da empatia emocional, que aí, mais do que racionalizar o processo, observar o que acontece, a dinâmica, como acontece, e nos colocarmos nessa dinâmica, a empatia emocional, ela traz o desafio de sentirmos o que o outro sente. E aí é a parte que mexe muito com a nossa questão da inteligência emocional. O nosso nível de maturidade emocional é que vai nos permitir chegar nesse ponto de fato, transportar esse sentimento. Quando a gente acaba de ver o filme do Coringa, um dos sentimentos comuns a algumas pessoas é exatamente isso, né? Se sente a dor que ele sentia, se sente a tristeza, o peso, enfim, o desamparo. Então, quando a gente consegue, de fato, refletir dentro de nós o sentimento do outro, essa é uma outra forma de desenvolver a empatia. E a terceira forma, né, resumidamente trazendo aqui para você, para não ficar tudo muito extenso esse treinamento, que o objetivo aqui é ser objetiva e prática, a próxima etapa é a preocupação empática, que isso diz muito claramente, tá diretamente relacionado com o perfil das lideranças dentro das empresas, que é mais do que você se colocar no lugar do outro ou sentir o que o outro sente, é exercer a empatia. Como? Se preocupando de forma empática, interpretando e entendendo quais são as reais necessidades do outro. Quando você pensa no seu colaborador, que está com dificuldade em lidar com home office, de cumprir metas, de realizar os resultados que você precisa, quando você exerce a preocupação empática, você começa a pensar na construção de um sistema, construção de oportunidades, de melhorias de processos que ajudem você a interpretar, a entender e aí sim a criar soluções para favorecer o dia a dia, o contexto, tanto desse colaborador quanto também dos seus clientes. Quando você para se preocupar empaticamente, você começa a pensar quais soluções viáveis e possíveis podem se adequar à realidade destas pessoas, para daí você oferecer a solução ideal e mais adequada. E aí eu quero trazer para você aqui uma reflexão. A frase é a seguinte: a verdadeira compaixão, e aqui a gente pode, né, usar a compaixão como sinônimo de empatia, a verdadeira compaixão, ela não significa apenas sentir a dor de outra pessoa, mas estar motivado a eliminá-la. O que eu quero dizer? O que eu quero trazer para você com essa frase? Qual reflexão eu quero levantar, suscitar nesse momento? Exatamente esse compromisso de, mais do que olhar o outro, entender por que ele está sofrendo, ou aceitar, ou consolar o outro, tanto na sua equipe ou o seu cliente, entendendo a realidade, a gente precisa, para crescer e evoluir, a gente precisa criar negócios fortes, negócios consolidados e comprometidos a construir soluções empáticas. A solução empática é aquela solução que vai mais do que resolver o problema da pessoa, vai realmente abraçá-la nas suas dores, nas suas necessidades, nas suas angústias, de forma tão profunda que isso vai fidelizar, isso vai engajar, isso vai conectar, gerar conexões reais, sólidas e verdadeiras entre a sua empresa e as pessoas com quem você trabalha, seus pares, seus parceiros, seus clientes, gerando de fato essa conexão empática. Então, mais do que entender, aceitar e consolar pessoas, a preocupação do empresário, do líder, deve ser criar soluções para acabar com as dores que você descobre com a empatia. E aí eu te lanço uma pergunta, e vou olhar bem nos seus olhos para você me responder. Hoje você está preparado ou preparada para cumprir esse desafio? O seu negócio está estruturado para isso?
Se você ficou na dúvida ou respondeu que não, agora a gente vai prosseguir aqui para a fase de como a gente pode realizar isso, né? Bom, como a gente pode adotar a empatia estrategicamente? Bom, vou resumir aqui em 6 pontos principais que podem permitir que você desenvolva a empatia estrategicamente. O primeiro deles é mapear as dores e buscar as soluções. Exercer a escuta empática, que você já deve ter visto aqui no outro vídeo dentro desse curso. Se não viu, eu aconselho que vá lá ouvir, né, assistir esse conteúdo que está muito bom. Mapear as dores, entender a razão, entender o que motiva, o que desmotiva, quais são as dificuldades que os seus clientes ou os seus colaboradores estão passando, e aí começar a criar soluções. Outra forma é você promover brainstorms empáticos, né? Aquela tempestade de ideias, juntar todo mundo e criar mecanismos e ações que permitam promover essa reflexão empática para a criação de soluções. Não abrace a causa sozinho ou sozinha, tentando criar tudo a partir da sua ótica. Reúna, conte sim com um conselho maior, com um senso de colaboração e cooperação maior. Junte, reúna pessoas para poder fazer esse brainstorm, para trazer essa provocação de ideias. Aceite ideias diferentes das suas e aí busque construir esse consenso de soluções para, a partir desse brainstorm empático, ouvindo, recebendo, contribuindo, agregando, somando, chegando em consensos para reduzir conflitos, aí você consiga, né, começar a criar de fato as soluções mais eficazes. Não abrace a causa sozinho, compartilhe. Outra forma de desenvolver a empatia estrategicamente é falar sobre sentimentos, criar um ambiente seguro, onde na sua empresa, mais do que falar sobre resultados, falar sobre metas, seja permitido que as pessoas exponham seus sentimentos. Nós somos seres humanos, né? Eu tenho uma formação inicial em comunicação, e uma das disciplinas que mais me marcaram foi um professor que ministrou aula de antropologia. E uma das frases mais emblemáticas que ele disse na aula, que eu gostei muito e trago isso para mim, sempre reflito em cima dela, é que nós, seres humanos, somos animais gregários. Né? O que significa? A gente é agregador, gosta de estar lá agregado, junto, unido, misturado, junto e misturado. O ser humano gosta disso. Nós precisamos e dependemos disso para a nossa evolução. Não adianta querer ser um empresário, uma empresária solitária. Isso não vai te levar tão longe. Por mais que você consiga ter ótimos resultados sozinho, se você caminhar junto, unido com a sua equipe, unido com outros empresários, com outras pessoas, com outras lideranças, isso vai permitir que você caminhe muito mais longe. Então, para poder se conectar com essas pessoas, com esse contexto, com esses pares, com estes parceiros, a melhor estratégia é falar sobre sentimentos, não falar só de números, não falar só sobre resultados. Especialmente nesse momento pelo qual estamos passando, é importante criar aberturas nas reuniões, nos momentos de videoconferência que forem realizados, criar pausas para poder falar, para que as pessoas exponham como elas estão se sentindo, o que as perturba, né, quais foram os ganhos, como que elas estão fazendo para superar os desafios, participar de comunidades, fortalecer comunidades. E essa falar de sentimentos é importante para poder conseguir desenvolver a empatia. E também semear emoções positivas. A psicologia positiva é algo fascinante, eu gosto muito de utilizar nos meus processos de coach executivo, nos meus treinamentos, que agora eu estou praticando, né, oferecendo online para as empresas, e semear as emoções positivas é algo incrível, transforma o clima, transforma o ambiente. Eu tive a oportunidade de participar colaborando com um treinamento na H-Externo, um treinamento para o pessoal, né, do front ali, da recepção, do atendimento, para as pessoas, para os clientes que participam do tour que eles oferecem no museu da H-Externo. E dentro dessa dinâmica da apresentação do treinamento, a equipe ela nunca tinha passado por outros treinamentos, e aí tinha aquele receio, estamos aqui para sermos julgados, quem for bem, quem não for bem, né, vai sofrer algum tipo de sanção. Existia esse medo, esse clima velado. E aí qual foi a prática que eu trouxe como sugestão para acrescentar no treinamento, antes mesmo de começar a falar sobre tudo que era necessário falar?
sobre a parte de execução, né? Que a gente foi lá para poder trazer aumento de nível de excelência no atendimento. Foi um treinamento em parceria com uma parceira minha super incrível, que é a Rosane Lucas, que é a reitora da Unicom, da University of Concierge, que é uma parceria minha. E aí, lá durante esse treinamento, para poder permitir que o clima ficasse mais relaxado, eu realizei com eles uma dinâmica de semear emoções positivas, praticando a gratidão. Separamos lá um minutinho para que eles se apresentassem e, além da apresentação comum, falassem sobre algo extremamente adverso, né, que as pessoas desconheciam sobre eles fora do ambiente de trabalho. E aí a gente começou a descobrir coisas incríveis. Teve uma menina que tinha uma galinha de estimação e ninguém sabia, outra que cantava, outra que tocava vários instrumentos. E aí foram descobertas que já foram tornando o ambiente mais leve. E para acrescentar mais ainda, nós realizamos uma dinâmica da prática da gratidão, a retribuição da gratidão, onde cada um teve a oportunidade de agradecer ao outro por alguma ação, alguma atitude, alguma fala dentro do relacionamento deles enquanto equipe. Foi um exercício tão mágico, tão transformador, que eles começaram a falar sobre sentimentos, começaram a se abrir um para o outro, começaram a se rechear de emoções positivas, e a partir daquele momento não só eles se integraram mais, como eles se integraram mais ao treinamento, às atividades, e o resultado foi estratosfericamente positivo. Então, criar esse ambiente seguro, favorecer as pessoas a falarem de emoções, permitir que elas se conheçam, semear emoções positivas, são ótimas estratégias. E para complementar, mais duas estratégias que você pode utilizar no dia a dia, no contexto da sua equipe, para praticar estrategicamente a empatia, é utilizar histórias, contextos, parafrasear e refletir sobre situações e temas, e até mesmo sobre comportamentos. Trazer um tema, um assunto polêmico, ou até engraçado, algum contexto engraçado, e apresentar ali na reunião, né, no momento, no encontro, para que as pessoas falem sobre seus pontos de vista diferentes, conte uma historinha, trazer um conto, trazer uma fábula, e aí ouvir a interpretação deles, ou utilizar alguma historinha, alguma fábula, algum conto, alguma poesia, enfim, qualquer recurso de forma mais lúdica para poder conseguir explicar contextos, situações. Isso também ajuda muito no exercício prático diário, porque o ato de cada um ouvir a posição do outro, ou ter essa perspectiva fora da caixinha, né, utilizando uma história, parafraseando, isso também ajuda nesse exercício, nessa consolidação regular. E, por último, construir um ambiente seguro para gerar confiança. Se você pratica todos esses outros elementos, com certeza você vai conseguir gerar esse ambiente seguro que vai construir essa confiança. Bom, se você quer saber mais ainda como avançar com a estratégia da empatia, a ferramenta que eu quero deixar para você aqui de presente é o mapa da empatia. Utilizamos muito no marketing, eu também trabalho como consultora de marketing para pequenos e médios empreendedores, nós utilizamos muito isso no marketing, que ajuda muito a criar produtos, criar serviços, criar conteúdo para a internet, mas isso também ajuda a criar soluções para o seu negócio, para a sua empresa, tanto para atuar internamente quanto externamente. O mapa da empatia, vou mandar para você aqui, se você, né, para poder baixar e utilizar essa imagem, está aqui na tela, compartilhando aqui na tela com você. O mapa da empatia é esse gráfico onde você coloca o cliente no centro e aí cria, né, se você já tem familiaridade com conceitos de marketing, você cria o seu avatar ou a sua persona, e aí com base nas informações dessa persona, você começa a analisar diversos pontos. O primeiro deles é você identificar exatamente o perfil dessa persona, com quem você precisa ser empático. É com seus colaboradores, é com seu cliente, define o perfil, define quem é essa persona. Colocou ela no centro das atenções, no foco, aí a gente vai partir para algumas outras perguntinhas. A primeira é identificar o que ele precisa fazer, né? Quais são as necessidades. Se você, por exemplo, trabalha, né, no segmento de restaurante, o que o cliente precisa? É se alimentar, é comprar refeições saudáveis, no hospital, é cuidar da saúde, é gerar qualidade de vida, o que ele precisa fazer? Identificar bem claramente quais são os objetivos dessa sua persona. Segundo, identificar o que ele vê, qual é a sua visão de mundo, o que significa? É entender por quais ambientes essa persona ela circula,
né? O que ele vê, quais as opiniões das pessoas que ele toma como referência, da família, colegas de trabalho, quais ambientes ele circula, o que ele está vendo, quais mídias, quais canais ele utiliza, por onde que ele consome informação, notícias, se isso for relevante para o seu negócio. Nesse momento você vai responder a estas perguntas. O próximo passo é identificar o que ele fala, né? Como se comunica, qual é a linguagem. E aí a gente tem, né, de acordo com o perfil do público, né, os mais jovens, os mais velhos, o que ele fala, como ele se comunica, qual o formato de discurso, é mais informal, é informal, utiliza telefone, faz ligação, utiliza videochamada, é rede social, é mensagem de texto, como que ele se comunica, que tipo de linguagem, é mais informal, é mais formal, é descontraída. Aí você começa a identificar por aí esse contexto. O que ele faz? Qual é a próxima pergunta? É o que ele faz. Aí você começa a identificar quais são as atitudes e os comportamentos típicos desse perfil, dessa persona que você está estudando. E aí você vai identificar qual é a rotina, trabalha fora, trabalha em casa, tem o costume de sair, tem atividades de lazer, que tipo de lazer faz, com quem faz, o que ele faz. E o próximo ponto é definir o que ele escuta. Né? O que ele escuta é quais pessoas próximas, o que essas pessoas dizem, né? Quais as informações que ele toma como base para tomar decisão, para tomada de decisão. E aí, a penúltima questão é o que ele pensa e sente. Quais são seus medos, quais são seus sonhos, quais são suas frustrações e os seus desejos. O que está limitando no momento, o que está, né, atribulando, quais são os medos, quais são os receios, quais são as dores, o que ele está sofrendo, quais são as grandes dificuldades. É analisar esses pontos, para daí chegar a palavra-chave aqui da estratégia, que é identificar quais são suas dores e desejos, que é o ápice estratégico, né? Por quê? Porque quando você identifica as dores e o desejo, aí você começa a criar soluções, as principais dores. Você vai lá e vai criar soluções para acabar com essas dores e vai criar soluções para acabar com, para realizar, ajudar a realizar esses desejos. Aí você deve estar pensando, se você não conhece essa ferramenta, deve estar se perguntando agora, mas não é mais importante eu descobrir logo quais são as dores e os desejos? Aí eu te digo que não. Por quê? Porque se você não tiver toda essa base anterior de informações sobre o que ele precisa fazer, quais são suas necessidades, o que ele vê, como se comunica, o que ele faz, a quem ele escuta, você não vai conseguir entregar o resultado com assertividade. Porque quando você une todas estas informações, você sabe exatamente como falar com ele para curar essa dor. Se você tem, por exemplo, um perfil de cliente que tem uma dificuldade de se locomover, por exemplo, né? Mas você não sabe em quais canais que ele se relaciona, qual é a sua rotina, a opinião de quem que ele leva em consideração, vai ser muito mais demorado e muito mais difícil para você conseguir chegar até ele. Se você sabe que essa pessoa tem dificuldade de locomoção, e aí você sabe também que ele leva muito em consideração a opinião da família, que é uma pessoa que habitualmente é casada, tem filhos e busca também soluções importantes para cuidar do bem-estar da família, você vai criar todo um discurso e um contexto em que vai colocar esses interesses em comum na sua mensagem, vai usar o canal certo, que é o canal que ele mais utiliza para se comunicar, e aí vai ser muito mais assertivo na forma de entregar essa solução, de resolver esse desejo. Tá dando para compreender? Bom, o objetivo é esse. Se você tem alguma dúvida com relação à importância do uso da empatia, eu vou trazer aqui alguns dados para poder fechar com relação a algumas pesquisas feitas tanto pela Harvard Business Review, quanto também por outros institutos ligados ao desenvolvimento e à pesquisa de empatia. Bom, para você ter conhecimento, 96% dos profissionais acham importantes exercer a empatia no ambiente de trabalho. Então, se você tem um ambiente de trabalho que não favorece a empatia, você está correndo o risco de perder os seus colaboradores. Então, está na hora de repensar.
93% dos funcionários, dos colaboradores, eles estão propensos a continuar a carreira com empregadores empáticos. Então, quanto mais você exerce, quanto mais você favorece ambientes que proporcionam a empatia, o exercício, a prática da empatia, maiores as suas chances de manter os seus grandes talentos. E outra coisa também, essa informação é extremamente interessante e relevante. Empresas que investem na empatia conseguem 50% a mais de lucro. Não vai ser muito mais interessante você lucrar bastante no seu negócio? Então, vamos trabalhar com isso. Quanto mais a gente entende o ser humano, quanto mais a gente favorece as soluções voltadas para pessoas, maiores as nossas chances de resultado e de geração e criação de laços. Bom, e para finalizar, eu quero deixar aqui uma reflexão. As estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a execução. Então, diante de tudo isso que eu falei, acompanhe aqui o material de apoio com mais dicas sobre como montar o seu mapa da empatia e uma dica extra também para realizar dinâmicas para promover a empatia dentro da sua equipe. Clica aqui embaixo no material complementar, baixa e vai lá e faz, complementa, né, esse conteúdo com ação prática, porque é a execução que vai fazer toda a diferença. E aí eu te desejo muito sucesso e mão na massa.